Hello, seu Elias, boa noite. Estão todos aí, né? Nós damos graças a Deus a oportunidade que nós temos, o privilégio tão grande de poder nos reunir para estudar a palavra. O grupo é pequeno, o grupo não tem crescido tanto, mas tem sido bastante fiel, né? Bastante fiel. Para mim essa é uma qualidade muito interessante, é uma qualidade muito boa. Às vezes a gente espera sempre grupos crescentes, mas eu também quero grupos crescentes. Eu não penso que eu estou achando que está ótimo assim, não. Não está bom, não está ótimo. Mas fidelidade é uma coisa muito importante, porque eu tenho a impressão que quando a gente adota a rotina de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, isso abençoa a nossa vida. Depois de um tempo que você acostuma com essa vinda à casa do Senhor, se você não vem, parece que falta alguma coisa, não é? Puxa, não fui ao estudo, não sei o que aconteceu. E aqui, como a gente tem um estudo sequencial, e não dá para ser de outro jeito, acho que o melhor jeito é esse. Você tem um estudo sequencial, ganha muito quem se torna fiel. Então, estou aqui distribuindo o cartãozinho do estudante fiel de quarta-feira, tá bom? Terá desconto em todos os em todos os cultos. Poderá entrar com desconto em todos os cultos da igreja. Muito bem, seja bem fiel. E às vezes fiéis também são irmãos nossos que assistem pela internet, né? E tivemos uma boa notícia, o Edson estava me dando a boa notícia, que domingo nós estávamos com 26 pessoas conectadas. É muito bom sinal, muito proveitoso que nós tenhamos estas oportunidades. Não, cabia sim, a gente sempre dá um jeitinho, né? Cabe. Se os 26, se você que assistiu pela internet achou que não cabia, cabe sim. Pode vir que a gente dá um jeito de você entrar. Nem que a gente ponha cadeiras lá no fundo, que nós não usamos cadeiras, né? Domingo, né? Não precisou, né? Mas bem pouquinho. Tá bom? Irmãos, então é sempre uma grande oportunidade. Você que é fiel, você que está constante nos estudos bíblicos, eu acho que está ganhando bastante. Não por causa do meu estudo, mas por aprender alguma coisa, né? Por aprender sempre, por continuar aprendendo. E possivelmente você já está começando a raciocinar. Isso que é importante. No estudo bíblico, né, os hábitos da gente, os nossos hábitos, todos eles, qualquer hábito. Eu tenho o hábito de tomar um copo de água de manhã quando eu acordo. É um hábito comum. Algumas pessoas têm. Quando você faz isso sempre, ele deixa uma marca na sua mente. De tal maneira que ele se torna verdadeiramente um hábito. E quando que eu sei que ele é um hábito? Quando eu acabo fazendo, até mesmo sem perceber. A minha maneira de pensar a respeito de determinada coisa é que aquilo é algo natural. Eu não preciso elaborar tanto para que aquilo aconteça. Eu estou falando do hábito de beber água, mas principalmente o hábito de estudar, de raciocinar a palavra. Quando você começa a usar o raciocínio para entender a palavra, você começa a ter o hábito, é desafiado. Se você está sempre numa aula, num curso, como esse aqui, o nosso curso não para. E de alguma maneira isso faz você pensar, e você começa sempre a pensar, e começa a lembrar, e você começa a raciocinar de uma maneira, a maneira de raciocinar vai se tornar um hábito, de tal forma que você fará isso sem precisar muita força com o passar do tempo. Por isso a rotina, a constância, a perseverança no estudo ou numa prática positiva de uma virtude cristã é algo maravilhoso. A mesma coisa quem ora. Você conhece pessoas que dizem assim, eu sempre acordo, eu lembro do falecido irmão Pinheiro e a dona Cida, né? Quem não conheceu, o esposo da dona Cida, falecido já. Ele dizia para nós assim que sempre acordava de madrugada para orar. E o dia que isso não acontecesse por algum motivo, ele sentia o seu dia vazio. Mas por que uma pessoa sempre acorda de madrugada? O que ele faz? Põe um relógio para despertar? Não, ele adquire um hábito tal que aquilo acontece naturalmente. Por quê? A rotina é uma coisa maravilhosa.
A gente usa a palavra rotina de uma forma negativa, mas a rotina não é negativa. Está aí o Ivan, que é da área de, como é que chama isso? Logística. A rotina não é uma coisa ruim, a rotina é uma coisa boa, porque a rotina, ela nos faz adaptar a coisa, bom, desde que seja uma boa rotina, né? Ela nos faz criar métodos que nos trazem segurança. Então, por exemplo, a rotina é natural. Você sai de casa e fecha a porta. Toda vez que você sai, você fecha a porta. Isso é uma rotina. Se você... pode esquecer o portão aberto de vez em quando, né? Mas aí saiu da rotina. Quando sai da rotina, olha o susto. Será que eu fechei o portão? Se você tem a rotina de sempre fechar, você fica seguro. Mas digamos que um determinado dia você foi praticar a sua rotina e quando você olhou para a fechadura, tinha um pedaço de chave dentro da fechadura. Você não pôde fechar a sua porta, você quebrou a sua rotina. E quando você quebra a sua rotina, você perde a sua segurança. Porque e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar uma série de coisas. Então assim, nós temos que aprender a ter boas rotinas. Em particular, aqui aproveitando o estudo bíblico, boas rotinas cristãs, como a oração. Eu estou falando do seu Pinheiro. Ele criou uma rotina que com o tempo ele percebeu que aquela rotina era um grande benefício para ele. Você pode vir para o estudo bíblico e falar assim, puxa, eu estou acostumado com a rotina de ir para o estudo bíblico. A gente fala assim, você não pode vir por rotina. Pode sim. Porque a rotina está fazendo você pensar de um determinado jeito. É lógico que tem um certo sentido em que o que a gente faz rotineiramente pode ir perdendo um pouco de valor. A gente faz automaticamente. Eu digo duas coisas diferentes. Uma coisa é rotina e outra coisa é fazer algo automático. Quando eu faço por rotina, que eu fecho a minha porta, eu sei por que eu estou fechando. Eu sei para que serve aquilo. Eu não estou fazendo automaticamente. Estou fazendo porque aquilo é algo necessário. Existe uma avaliação, existe um motivo para aquilo. Eu não estou fazendo sem nenhum conhecimento. Saí, fechei e estou indo embora. Tanto é que o dia que eu esqueço de cumprir a minha rotina, eu me preocupo. Então veja, é diferente ter uma rotina e fazer algo automaticamente. Eu não quero que você venha para o estudo bíblico automaticamente. Mas que ele pode fazer e deve fazer parte da sua rotina é bom. Porque a rotina, ela traz hábitos. Hábitos marcam a nossa mente. E se esses hábitos forem bons, nós estamos marcando a nossa mente áreas muito boas, com coisas muito boas. Então, assim é o hábito do culto. Por outro lado, as más rotinas, os maus hábitos também marcam a nossa mente. Eu tenho um mau hábito de sempre fugir da responsabilidade de estudar a Bíblia. De dar uma desculpa. Eu não vou estudar. Eu não vou orar, porque eu adquiri o hábito de justificar. Eu não vou orar porque eu não tenho tempo. Eu não vou orar porque eu estou doente. Eu não vou orar. Quando eu crio o hábito de dar desculpas para não fazer, essa é uma rotina. Eu posso até não perceber que eu já estou fazendo aquilo rotineiramente. Sempre faço. E você pode dizer, bom, mas e aí? Isso não faço automaticamente? Às vezes não. Às vezes eu faço sabendo que eu não deveria estar fazendo. Também a má rotina também marca a nossa mente. Por isso, então, eu creio que o apóstolo Paulo, abra lá em Filipenses capítulo 4. Por isso eu creio que o apóstolo Paulo estava tão disposto a dar uma instrução da criação de algumas boas rotinas, de alguns bons hábitos. Ele diz assim, finalmente, irmãos... Espera só um minutinho, deixa eu abrir aqui também nesse texto. Filipenses 4:8. Salonicenses. Filipenses 4,
8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que estais em vós. A ideia do apóstolo é dizer para nós o seguinte: seja isso que permaneça em vós, que ocupe o vosso pensamento, que permaneça na vossa mente. É isso que eu estou dizendo, pensando na rotina. O apóstolo Paulo está falando assim, que a sua mente esteja permanentemente usando essas coisas, criando bons hábitos. O bom hábito de vir ao estudo bíblico, o bom hábito de orar, o bom hábito de adorar a Deus, o bom hábito de bendizer, o bom hábito de agradecer, o bom hábito de ajudar as pessoas, o bom hábito de raciocinar biblicamente. Qualquer coisa que tenha boa fama, que tenha virtude, que aproxime você de Deus, tem que estar permanente em você. Você descobriu uma coisa nova, olha, isso aqui é bom para mim. Então pratique, faça mais vezes. Acho que é um bom conselho da Escritura, vale a pena a gente pensar nisso. Eu quero convidar você, vamos ficar em pé e vamos orar. Nós vamos depois cantar o hino 292, nós vamos tentar fazer um ensaio aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda, Paty, na primeira, segunda, terceira, na quarta estrofe você vem aqui para virar a folhinha para mim, tá bom? Na quarta estrofe, você vem aqui e vira a folhinha. É verdade, porque eu não consigo virar e tocar o violão, porque as duas mãos estão ocupadas, e não dá para fazer assim, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus que nós temos uma oportunidade tão boa quanto esta, de ter uma boa rotina de estudar a palavra. Vamos orar. Pai, dá-nos despertamento para as coisas boas desta vida que nos aproximam de Ti, os bons hábitos. Dá-nos, Senhor, interesse nessas coisas que fazem bem para a nossa alma. Desperta-nos para o bom hábito da oração, o bom hábito do estudo, o bom hábito da presença na Tua casa, o bom hábito de falar com os irmãos. Desperta-nos, Deus, para as coisas que concorrem para o nosso crescimento, que concorrem para a boa fama, que concorrem para a virtude. Senhor, ajuda-nos a observar mais detalhadamente a nossa vida. E um bom hábito, Deus, que nós pedimos urgente, pedimos com clamor na nossa fala ao Senhor, é que o Senhor nos dê o bom hábito de raciocinar o mundo ao nosso redor biblicamente. Pensar as coisas a partir da Bíblia, a partir da Escritura, que é a Tua palavra, que é a Tua visão sobre nós e sobre a nossa realidade. Senhor, nós podemos nos amparar no nosso raciocínio, mas ele muitas vezes é contaminado pelo pecado. Mas se o Senhor guardar a nossa mente e a alimentar com a Tua palavra, o nosso raciocínio aos poucos será domado, Senhor. E nós, ó Deus, seremos obedientes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, esta noite a falar sobre o Espírito Santo em nós, a pensar sobre isto, a começar, ó Deus, a refletir sobre a presença dEle na igreja. E abençoe-nos, Deus. E nesses dias em que tem se tornado tão mais claro para nós a volta de Jesus, permita-nos, Deus, que possamos viver de acordo com esses tempos, como as Tuas palavras nos exigem. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 292, é um ensaio, irmãos. Eu sei que o pessoal da música pode ficar um pouco bravo comigo, porque assim, eu vou tocar no violão, e no violão não é igual no piano.
e muito menos o violão tocado por mim. Se fosse tocado por outro, talvez fosse até mais próximo. Mas só para a gente pegar o andamento ou a ideia geral deste hino tão bonito do nosso cenário, hino 292. Oi? Na quarta estrofe você vem aqui para virar a página. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, linda dor, linda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo de nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem Jesus destruir, nesse celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Podem sentar. Gosto muito desse hino. Não lembro qual foi a última vez que nós cantamos esse hino. Não lembro se nós já cantamos aqui esse hino. Conhecia, não? Acho que é do tempo do seminário ainda.
Cantamos domingo passado, né, gente? A última vez foi domingo passado na escola dominical. Nós vamos cantar no culto da noite do próximo domingo, por isso que eu estou lembrando dele. Irmãos, nós temos falado muito sobre o final dos tempos. Temos falado que sentimos os tempos se aproximando à volta de Jesus. E o grande sinal da volta de Jesus, na minha opinião, é que está acontecendo a apostasia da igreja. Bem, aí algumas pessoas ficam preocupadas, mas pastor, eu erro tanto, é isso que é apostasia? Não, gente, os crentes sempre erraram, os crentes sempre foram pecadores, então os crentes sempre erraram. O problema não é este, nós sempre seremos pecadores e iremos errar. A apostasia não é nós cometermos pecado, é cometermos pecados sem saber a direção certa. É aquela pessoa que diz o seguinte: bom, ela está fazendo a coisa errada, mas ela disse que aquilo que está errado está certo. A apostasia não é um mundão ficar pior do que já está. Tem mais assassinato, mais prostituição, mais roubo, mais isso, mais corrupção. A apostasia é um problema que acontece dentro da igreja, é afastar da verdade bíblica. Então, eu quero que você entenda esse conceito. O maior sinal da volta de Jesus Cristo, de que os tempos se aproximam, é quando você começar a olhar as doutrinas cristãs. As doutrinas, não estou falando as doutrinas de outros cultos, as doutrinas cristãs. E você começar a perceber que os crentes estão tendo doutrinas diferentes das doutrinas que estão na Sagrada Escritura. Então eles começam a criar doutrinas fora da palavra, diferentes das doutrinas da palavra. Isso é apostasia. Mas aquela pessoa que era evangélica e se converteu ao catolicismo, apostatou da fé. Uma pessoa fazer isso, apostatar da fé, pode acontecer. Primeiro, a gente não sabe se era realmente convertido à verdadeira fé. É que a senhora está usando duas igrejas cristãs, a igreja católica apostólica romana e a igreja protestante, né? Protestante. Ele era protestante e foi para o catolicismo. Quando ele diz, eu me converti ao catolicismo, o que ele está dizendo? Isso aqui, o que é isto? Eu me converti. Às vezes, a conversão é converter ao catolicismo. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, eu me converti ao catolicismo, mas eu não aceito os santos, eu não aceito que o padre seja o meu intercessor, e ele não aceita uma série. Veja, eu quero que você entenda, a gente tem que tentar tirar um pouco nossa camisa protestante aqui. A gente quer sempre puxar a sardinha para nós. A questão não é ele mudar de rótulo, é mudar de doutrina. Se ele disser para mim, não, eu fui para aqui, veja, eu não estou incentivando uma mudança, eu quero que você entenda, mas eu tenho que ser justo. Eu fui para aqui, mas eu não aceito muita coisa que tem aqui, eu acho que tudo que está aqui está errado, eu só estou aqui porque... sei lá, é a tradição familiar, ele cria algumas coisas, foi para casar. Então, ele foi para casar. A pessoa foi para aqui, ela se casou com alguém que é católico, começou a frequentar, porque não queria frequentar uma igreja diferente. Deixa eu falar, eu sei que está gravando na internet, então eu tenho que ser bem comedido para ninguém depois, você que está ouvindo na internet, não desligue o computador agora, e vocês aqui não saiam agora. Pastor Maurício disse que a gente pode ir para a igreja católica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: quando ele diz eu me converti, tem que entender o que ele está querendo dizer. Ele pode estar dizendo assim: olha, eu descobri que Maria é realmente corredentora com Cristo. Então aí ele não está só mudando de rótulo, do rótulo religioso. O que ele está mudando? Está mudando a fé, a doutrina. Então ele está apostatando. Agora ele saiu daqui, está indo para lá, teoricamente com a mesma fé, ele vai ficar bastante incomodado, eu imagino. Eu imagino que essa é uma situação muito difícil. Ele não se converteu
a fé católica, ele só mudou de hábito religioso. Eu acho que ele vai ter uma situação muito difícil. Vai ter hora que ele vai bater de frente. Acho até que vai ser difícil ele ficar aqui. É a minha percepção. Mas a gente tem que entender. Agora, ele sai daqui. Ele está aqui no protestantismo. Mas ele vai para uma outra igreja protestante, e eu vou colocar aqui liberal. Aqui, ela não acredita na Bíblia. Bíblia não existe. Não acredita em milagres. Milagres não existem. Jesus Cristo era um homem comum. Estou indo para uma igreja. Fala. Sim, minha filha, mas tem. Sim, senhora. Sim, senhora. Tem. É que você... Minha irmã, eu acho que eu não guardei essas mensagens que eu recebi no Orkut. Eu recebi uma mensagem no Orkut. Eu sei, eu sei, mas isso aqui é o que eu estou dizendo, é o liberalismo teológico. Eu recebi umas mensagens no Orkut que eu já devo ter apagado com certeza, que eu não ia ficar guardando esse tesouro, né? Uma pessoa conhecida, querida, amada, do coração, ela disse assim para nós num debate, para mim, né? Num debate que nós tivemos ali rápido, eu já abandonei as muletas da Bíblia faz tempo. Tá? E essa igreja é protestante, sim. É mais protestante do que você imagina. E é mais perto de nós do que você imagina. Então assim, aí vamos lá. Essa pessoa está indo para cá. Está indo para cá, sei lá, ela participou de um evento, gostou das pessoas e ela começa a frequentar aqui. Se ela não mudou de fé, eu acho que ela vai ficar muito incomodada aqui com o tempo e não vai se segurar. É igual a mesma situação. Mas se ela abraçou esse novo sistema, por causa dessas doutrinas, veja, é possível que alguém, mesmo dentro de um rótulo protestante, esteja mais apóstata que alguém dentro de um rótulo. É possível. Diferente. Porque não é uma briga. Não é uma briga entre igrejas. Não é a briga da presbiteriana com a Assembleia. Não é a briga da Assembleia com a Batista. Não é briga dos batistas com os metodistas. E não é briga nossa com os católicos. Briga nossa com os católicos. É uma briga dos crentes pela palavra. Abra em Judas, capítulo 1. Alguém lê para a gente o verso de número 1 a 3. Para encerrar essa parte, que é só introdutória. E vocês vão tentar, eu vou tentar mostrar para vocês porque é importante a gente conhecer o Espírito Santo e trabalhar com isso na nossa mente. Vai lá. O que diz Judas? Eu não lembro o capítulo, mas lê o versículo 1 até o 3. Do 1 ao 3. Eu acho que você precisa do microfone. Por favor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Bom, muito bem, ele está só se apresentando. Era Judas. Como é que ele se apresenta mesmo? Servo de Jesus Cristo, né? Isso. Mas para quem conhece um pouquinho de Bíblia, ele era o que mesmo de Jesus? Irmão. Ou meio irmão, né? Se você quiser. Filho de Maria. Filho de Maria e José. Porque Jesus não era filho de José, né? Embora a Bíblia... Não é este o filho do carpinteiro? Não, Jesus era filho de Maria, sim. Ele era filho de Maria, sim. Nós já falamos um pouco sobre isso. A humanidade de Jesus, que o Espírito providenciou, ela veio da matéria produzida por Maria. Só não da de José. Exatamente. Tá bom? Mas vamos lá. Esse Judas é irmão, ou meio-irmão, como você quiser, de Jesus. Vai lá. E guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Muito bem. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca das
da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, Judas ia escrever uma coisa muito importante. Como é que eu sei que o que Judas ia escrever era importante? Como é que você pode saber isto? Porque, gente, esse homem, ele estava diligentemente trabalhando nisso. Olha, eu preciso escrever isso para vocês, sobre a nossa comum salvação, isso é muito importante. Só que tem um assunto mais urgente agora. E qual que era o assunto mais urgente? Batalhar diligentemente agora pela fé. Por quê? Aí ele vai dizer no verso 4, porque certos indivíduos se introduziram, né, os quais desde antes tenham pronunciado contra eles como é que fala? Eles entram com simulação, mas tinham um juízo pronunciado contra eles, e eles perverteram a graça de Deus, tornando-a em libertinagem. Eles mudaram a fé. Irmãos, às vezes a gente diz assim, mas pastor, nós temos que ser assim bem amigos das pessoas, e não importa que elas creiam diferente, nós podemos aceitar. Gente, tome muito cuidado com os tempos de apostasia. Nos tempos de apostasia, é esse o caminho. O que é mais importante? O que é mais importante? A verdade ou a comunhão? O que é mais importante dos dois? O que vocês acham que é mais importante? Então, comunhão, que é feita a despeito da verdade, ou seja, machucando a verdade, abandonando a verdade, ela é errada. Falsa comunhão. A boa comunhão é a comunhão na verdade. Tá? Irmãos, e como é que a gente vai sobreviver neste período em que a verdade será tão atacada? E Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia que haveria de chegar esses tempos difíceis. Os apóstolos, Judas está dizendo aí, olha, eu vi que a coisa não está fácil, então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a nossa fé. Quando Deus colocou a sua igreja no mundo, Ele tinha uma perspectiva. Eis que eu vos mando para o meio de lobos. Eu tenho insistido, o mundo, a nossa vinda aqui nesse mundo, a nossa passagem aqui, não é o parque de recreações, o play center espiritual. Nós estamos em plena batalha, e a batalha é pela fé. E o que mais Satanás espera, almeja, é que crentes como nós creiamos em Cristo mais ou menos certo. Não precisa nem ter tudo errado. Nós não precisamos ser os homens mais depravados, no sentido moral. Nós só precisamos misturar algumas coisas. Se a gente misturar, já está muito bom. A fé não é entretenimento. A verdade não é entretenimento. E tanto é que Jesus sabia que era importante isso, que quando ele orou, isso aí eu vou falar nas próximas quintas-feiras, lá no ponto de pregação, a oração sacerdotal. Lá no ponto de pregação do carrão. Jesus Cristo falou assim, Senhor, Pai, eu estou mandando eles para o mundo, eles ainda estão no mundo, o mundo vai odiá-los. Então eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Então quando Jesus pede que o Senhor os livre, o que Jesus pede ao Pai? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, então assim, esta ação de Deus, o que Deus fez por nós,
Ele nos deixou então nesse mundo que nós vamos ser atacados contra a verdade e nós corremos um grande risco de nos afastar da verdade. O que Deus faz por nós? Deus nos dá o Espírito da verdade. O Espírito da santificação. O Espírito Santo, então, terá um papel fundamental para que a igreja atravesse esse caminho. Por isso, quando você negligencia o enchimento do Espírito Santo na sua vida, você se coloca em risco. E pode ver, onde é que nascem as doutrinas mais estranhas? É onde as pessoas ou negaram a espiritualidade sobrenatural de Deus pelo Espírito, ou onde elas pegaram o Espírito e domesticaram o Espírito. Ou nos grupos que pegaram o Espírito e disseram, bom, não existe sobrenatural, o Evangelho é só uma coisa natural, o Evangelho é só fazer o bem. Ou eles pegaram o Espírito Santo, e negaram, naqueles grupos que negam a ação sobrenatural, ou aqueles que domesticam o Espírito. Ou seja, pegam o Espírito Santo e faz o seguinte, ó Espírito, você não comanda, quem comanda somos nós, vai lá e faz isso. Eu ia fazer uma brincadeira, mas é de mau gosto, então não vou fazer. Mas eu até devia fazer porque o exemplo era bom, mas não dá. Isso aí é quando estiver numa sala de seminaristas. Né? Então assim, irmãos, quando nós negligenciamos o Espírito e tiramos a espiritualidade da nossa vida, nós corremos o risco de nos afastar da verdade, porque a nossa racionalidade é pecaminosa. Nós precisamos que o Espírito esteja constantemente purificando a nossa racionalidade, para que venhamos a pensar os pensamentos do Espírito, segundo a mente de Jesus Cristo. Se nós negamos esta ação, e como é que nós negamos esta ação? Às vezes eu não nego o dogma, a doutrina, mas nego a doutrina no dia a dia. Por exemplo, existe uma doutrina que nós temos que nos encher do Espírito, não existe? Existe ou não existe? Tá em que texto da Bíblia? Ou pelo menos um que tenha isso. Tem que saber. Efésios capítulo 5, verso 18. Abre aí. Efésios 5, 18. Só falta estar errado, né? Eu estava falando errado, né? Tem que saber. Se eu errei, eu vou ter que saber. Se não é o 18, é o 17. Se não é o 17, é o 18. Se não é o 18, é o 19. Mas é o 18. Vê se é o 18. Lê aí pra gente, quem achou? Quem está com o microfone? Se bem que tem um microfone ligado aqui, eu não sei se ele é suficiente. Lê aí, Marcelo. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Bom, então tem essa doutrina, certo? Todo mundo sabe? Todo mundo acredita nisso? Quem é que está se enchendo do Espírito? Sim, aí é como? Falando entre vós. Mas e aí? Você, na sua consciência, na sua mente, veja, eu não estou dizendo que você tem que ser um super... o cara que está cheio do Espírito Santo é aquele super crente, que já evangelizou 500 pessoas só no dia de hoje. Não, você é uma pessoa que conscientemente... suas ações, você se determinou, olha, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Você já está assim? Então vamos pegar o exemplo, vocês não querem responder, eu também não quero deixar ninguém em uma situação difícil. Eu acho que vocês devem estar. Mas se não estiver, não, eu não estou agindo assim conscientemente, porque o texto diz, não fazer isso, mas fazer aquilo. É doutrina. Não é isto? Mas se você se afasta dessa doutrina, você não se preocupa com ela, você crê nela, mas não a pratica. Você está negando a doutrina na prática. Você não nega na fala, nas afirmações, mas você nega na
prática. E se você nega a doutrina na prática, o que é que você está fazendo em relação à fé? Se afastando. Gente, a apostasia está mais perto de nós do que nós imaginamos. Isso acontece quando a gente nega, sem querer. A gente, por exemplo, começa a achar que o mundo é realmente material, só material. E a religião é mais um dos bens materiais que nós temos para mexer com um lado que nós não sabemos muito bem qual que na filosofia seria um lado meio metafísico nosso, fora do nosso físico, que a gente não sabe, mas a gente já sabe que a religião ajuda. Então eu não preciso da religião para o dia a dia, eu não preciso pensar nela e viver. Eu só preciso ter uma religião. Então, o que você é? Protestante. O que você acredita? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você pratica? Mais ou menos. Não sou tão bom assim. O que Jesus diz? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é considerado como um homem imprudente, negligente. Um pouquinho antes, os versos de Mateus capítulo 7, um pouquinho antes, no verso 20, acho que é no 20, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo, então, ele não pode ser negado. Nós temos que ter essa doutrina da presença, do enchimento do Espírito Santo muito forte em nós. Nós precisamos dele. A igreja sem o Espírito Santo não pode andar. Ela não anda. Por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado com o outro extremo. Estamos tão acostumados, somos tão cheios do Espírito, estamos tanto no Espírito, que já aprendemos a dominar o Espírito. Nós colocamos um cabresto no Espírito, e nós montamos no poder do Espírito, e nós fazemos com o Espírito aquilo que a gente quer. Bom, esse é o outro lado. Isso não é enchimento do Espírito Santo. Esse tipo de arrogância talvez estivesse presente ali na igreja de Corinto, talvez. Eram pessoas que desenvolveram determinados dons e eles queriam comandar. No capítulo 12 de 1 Coríntios, abre lá comigo. Sim, é uma igreja cristã. O problema, e as igrejas do Novo Testamento tinham alguns problemas. Lembra Gálatas? Só me admira que vocês estejam passando deste para outro. Ele não disse isso para Corinto, mas ele está nas entrelinhas dizendo: o que está acontecendo? Vocês não são espirituais, vocês são carnais. E vocês não têm discernimento das coisas espirituais, porque vocês são carnais. Então, os Corintos, quase que eu falo aquilo que eu disse que não ia falar, né? Os coríntios, eles tentaram domesticar o poder do Espírito, e nisso eles não estavam sendo espirituais, eles estavam sendo carnais, e estavam se afastando do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer para eles o seguinte: olha, eu não prego esses sinais, esses poderes, eu prego a Cristo. Só isso. Irmãos, tem gente que se acha muito espiritual. E como é que você sabe se ele é ou não é? Perceba o quão humilde. Essas percepções não vai dar tempo por tudo no mesmo dia. Mas uma pessoa realmente espiritual, ela é humilde. Ela não é arrogante, porque o Espírito traz quebrantamento. Um cidadão muito arrogante tem que tomar muito cuidado. Talvez faça parte um pouco do jeito, da personalidade dele. E aí ele tem mais dificuldade. Mas se ele é cheio do Espírito, ele tem domínio
próprio. Ele domina até a sua personalidade. E o próprio Jesus, Hã? os quais no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas íntimas paixões. São estes os que promovem divisões sexuais e não têm espírito. Assim, pegando o seu gancho aí, essa frase ela é mais importante. Exatamente. Eles entram na igreja, e como é que eles entraram? Eles pareciam descrentes? Não, eles pareciam justamente iguais aos crentes. Eles eram dissimulados, eles pareciam os crentes. Só que Judas diz, eles não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia. Então, exatamente, essa é a nossa posição, né? Existem vários textos na Bíblia que nos remetem ao Espírito como ao enchimento do Espírito, com outras palavras, né? Ao enchimento do Espírito como uma maneira de nos tornarmos cada vez mais fiéis. Bom, vai lá para 1 Coríntios 12, como eu disse, né? E olha só, verso de número 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Olha como que já estava acontecendo, o que estava acontecendo lá em Corinto. Lembra o que ele disse para os Gálatas? Se alguém pregar um evangelho diferente, vocês têm que considerar esse evangelho o quê? Anátema. E aqui o que estava acontecendo em Corinto? Não sei quem, não sei como, Paulo não dá detalhes, mas alguém lá disse, Jesus é anátema. Gente, era muito sério, não era? Muito sério. Então, só para ter os que tentam domesticar o Espírito. Olha só. Verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o Deus é o mesmo. O mesmo é o Deus que opera tudo em todos. Certo? Então, a primeira coisa, é Deus que opera tudo em todos. Não é um Deus operando em você, um Deus operando nele, naquele que é fraquinho, não sei o que está acontecendo. Não, é Deus operando tudo em todos. E cada realização, cada serviço, como é que é? São três coisas. Cada serviço, cada realização e cada dom, não importa o valor, sempre quem é que opera? É Deus, pelo Espírito. O Espírito é o Senhor dessas coisas. Verso de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Veja, não é a pessoa que toma o dom do Espírito. É o Espírito que concede. Não é a pessoa que vai lá, Espírito Santo, você me dá agora. Em nome de Jesus, me dá agora o dom de línguas. Em nome de Jesus, me dá agora o dom de curar. Não, o Espírito, Ele dá. E aqui tem um pouquinho mais. Eu não vou ler todo o texto, né, gente? Verso de número 11. Alguém lê para a gente. Verso 11. Quem que realiza, quem que realiza todas as coisas? É a vontade de quem que comanda essas coisas? Do Espírito. Quando as pessoas tentam domesticar o Espírito Santo, elas não estão purificando a sua mente com o Espírito Santo. Então assim, onde que acontecem as apostasias? Onde que as falsas doutrinas têm um campo fértil para crescer? Onde as pessoas negam, onde as pessoas domesticam o Espírito. Na igreja presbiteriana, qual desses dois pecados a gente comete mais? Aqui já tem uma opinião. O que vocês acham? Onde que nós estamos mais arriscados aqui? Ou pelo menos até hoje, vocês, da experiência que vocês têm como presbiteriano, onde que parece que a gente tem mais dificuldade? Qual das duas áreas? Na negação? É fácil o crente presbiteriano ser um crente extremamente racional e achar que o Espírito Santo não está nesse negócio? Nós conhecemos nossa fraqueza, é muito positivo
que nós também sabemos como corrigi-la. É bom a gente pensar nisso. Vamos lá para o slide. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu quero falar, nós vamos começar uma série de estudos que tem como tema isso aí, o Espírito Santo na igreja, que é a comunidade ungida, tá? Então eu quero começar a enfatizar exatamente isso. Se o Espírito Santo é o grande, eu vou dizer, é presente, né? O dom de Deus, o dom do Espírito. É o grande presente de Deus para a igreja, para manter a sua igreja firme no meio dos lobos, nessa trajetória até a volta de Jesus. Que quanto mais se aproxima a volta de Jesus é mais perigoso. Então, o movimento mais forte na igreja tem que ser o movimento de enchimento do Espírito Santo. Assim a igreja é a igreja mais fiel. Veja só, nós às vezes estamos preocupados bastante, e com muita razão, que a gente olha a igreja e fala, a igreja não está crescendo. A nossa igreja, nós não podemos reclamar muito, mas eu conheço igrejas do nosso arraial presbiteriano que está com o grupo diminuindo. E é triste, não é? Aí as pessoas falam, bom, agora para crescer a igreja, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós já achamos a solução. Nós vamos contratar uma banda de rock para animar o culto, para o culto ficar bem animado, porque se o culto estiver animado, as pessoas ficam animadas, as pessoas vêm para a igreja e as pessoas então vão encher a igreja. E será que enche? Tá. Ou então outra coisa, pastor, colega, eu agora já sei, minha igreja estava diminuindo, mas eu achei o segredo. O segredo, sabe o que é? Eu criei uma reunião lá na minha igreja, a reunião do Espírito Santo. E lá na reunião do Espírito Santo eu profetizo o Espírito Santo na vida das pessoas e abençoo as pessoas estão sendo abençoadas, porque eu estou fazendo o Espírito Santo chegar e... Num movimento... eu esqueci de fazer a pergunta final. E será que enche a igreja? Com certeza eu não sei, mas nenhum dos dois tem muita certeza. Mas eu acho que há alguma chance de muita gente vir. Ou pelo menos aquela igreja receber um certo crescimento. As pessoas vão tentar dizer assim, tá vendo? Puxa, era isso que estava faltando. Quem que está sendo a minha estratégia? A capacidade do homem. E no outro, qual está sendo a minha estratégia? A domesticação do Espírito. Fala, Elton. Normal? Eu sei, é verdade. Então tem que fazer isso aí. Mas sabe o que eu percebi, principalmente nesses dias de... Fiquei pensando nesses dias de conferência. Eu estou ficando com calor. Batalhou tanto, isso aí, eu convidei tanta gente, falei com tantas pessoas, liguei para pessoas assim, uns montes, insistindo, falando, a pessoa não vem na sexta, no sábado eu falei de novo, não, eu vou usar lá, prometeu e tal. Pessoas que você sabe que está com problema e tal, e não vem, porque não tem compromisso com Deus mesmo, mas elas estão passando por muita provação. Agora, se você colocar vamos fazer uma campanha de 7 dias por tal benção, aí a pessoa vem, volta à igreja. Nós temos que entender o seguinte: a nossa mente pecadora, ela está com o DNA da nossa mente está inclinado ou para domesticar Deus ou para negá-lo. Então é por isso que esses apelos, tanto um quanto o outro, dependendo da pessoa, aproxima mais. Tá? Por isso que talvez esses movimentos, como você falou, eles tenham um crescimento tão rápido em alguns momentos, e você fica até impressionado, será que Deus está lá? A gente fica muito assim, né?
Mas por que que cresce tão assustadoramente? Porque o DNA do coração, do homem, da mente, do pecador, está preparado ou para domesticar Deus. Lembra qual foi o pecado de Eva? Ah, Deus não é assim. Deus sabe que você vai ser igual a Ele. Ah, Deus não vai mandar em você. Você vai estar aqui, ó, com Deus. Domesticar a Deus ou negá-lo. Fala, você levantou a mãozinha. Que eu estava conversando com uma pessoa domingo e ela me falou uma coisa que foi muito bom para mim. A gente tem que santificar e confiar mais que as coisas que acontecem são obra do Espírito Santo. A gente não pode achar que a gente falar de Deus para alguém e que ele vai se converter, porque eu falei, que o Espírito Santo vai ter que agir naquela loja, tem que falar com as pessoas. Certo. A gente não se frustrar Uhum. quando a gente falar de Deus para alguém e essa pessoa não aceitar. Você fala assim, meu Deus, eu falei 1000 vezes, a pessoa não entende, porque o entendimento vem do Espírito. Isso foi muito importante para mim, a questão de evangelização, né, quando a gente fala muito. E a questão da questão dos jovens. Quando a gente ora e se coloca na posição de que eu quero que a minha vida e a minha igreja seja cheia do Espírito, o Espírito vai agir. Então, jovem, eu tenho que orar por isso, Fê. A gente tem que orar para que a nossa igreja seja cheia do Espírito, para que Isso. as coisas que atraiam os jovens não seja a música, seja as coisas de Deus, porque eles vão ser convencidos pelo Espírito, não por mim, não pela música, Uhum. não pela a dinâmica da igreja, mas sim pelo Espírito. Exatamente. É isso que eu ia dizer. O que aquela igreja que estava diminuindo, o que ela deveria fazer? Se ela é uma igreja bíblica, dobrar os joelhos e se santificar e pedir o enchimento do Espírito e pedir ao Espírito que guiasse a igreja. Há tempos que o Espírito faz o rebanho se consolidar em um grupo menor, ter paciência, saber lidar com essa situação. Mas deixa eu fazer só uma observação entre música, vou chamar aqui tradicional e contemporânea, que o Eldo usou um exemplo, e eu quero reverter o exemplo para a gente ter uma ideia clara sobre isso. Espera lá. O Eldo disse assim, ó, tá vendo? Mas a música tal, ela atrai o jovem. Se eu tiver aqui um culto calvinista do século XVI... Tá, mas vamos lá. Se eu tiver aqui um culto calvinista do século XVI, e eu disser, tá vendo? Esse aqui é o culto verdadeiro. Temos que tomar muito cuidado, porque eu posso ter do século XVI e não ter o Espírito Santo nele. Eu posso cantar muitos hinos, e a gente está confiando que o estilo do século XVI é que é o estilo santo. E não é o estilo, é o Espírito. Não significa que um culto com música mais contemporânea não possa ser um culto espiritual. O que também não significa que um culto só com músicas clássicas ou tradicionais não possa ser um culto espiritual. Nós não podemos colocar nessas coisas. Nós cantamos um hino que eu disse para vocês que eu acho ele um hino gostoso de cantar, não é pela melodia. Mas olha só, por exemplo, vem a paz e a justiça. Não começa aqui do outro lado. Não. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. A criação e o teu povo almejam o dia que o Senhor vai voltar. Onde está isso? Romanos capítulo 8. A expectativa ardente da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Isso é espiritual quando eu sei o que eu estou cantando. Não porque eu cante isso, não é por causa da melodia do instrumento, não é por causa do ritmo, é o sentido daquelas verdades, é a verdade. A verdade é melhor. Vou usar uma expressão que depois vocês me ajudem, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam.
A verdade é melhor que a qualidade. No sentido de que eu posso cantar algo com pouca qualidade, os instrumentos ruinzinhos, vai ser ruim para o ouvido. Mas eu canto a verdade, isso é bom para a alma. Mas eu posso ter os instrumentos afinados e de última geração, e eu cantar não a verdade. Aí vai ser bom para os ouvidos, mas não vai alimentar verdadeiramente a alma. Entenderam isso? Deu para entender isso, a diferença? O bom é quando eu tenho a verdade dita com grande qualidade. Tá? Porque a excelência, o desejo de melhorar, é trabalho do Espírito também em nós. Bom, irmãos, tudo isso eu estou dizendo só por causa daquela frase, de como a gente precisa do Espírito. A comunidade ungida precisa do Espírito. E eu vou agora, aqui está só os livros que eu estou usando. Não sei porque que eu pus isso aqui, acho que eu pus porque o Eduardo mandou para alguém. Alguém pediu para o Eduardo que mandasse esse material, acho que eu pus os livros por isso. Aqui é tudo que já passou, né? Eu falei sobre que você tem que ter a convicção de que as doutrinas começam no velho e vão para o novo. E nesse outro slide aqui, eu vou fazer um salto, porque tem tantas coisas que eu poderia dizer. Não falei dos profetas menores, né? Que eu vou falar um pouco deles nos sermões, mas assim, não falei como os profetas entenderam o Espírito. Por exemplo, Zacarias que diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Como é que eles entenderam essas coisas? Mas eu tenho que fazer esse salto e ir direto para João, Lucas e Paulo, as cartas de Paulo. Isso aqui é uma confissão de pecados. Eu peguei esse termo comunidade ungida de algum lugar, mas não sei de onde. Eu já procurei e não achei para poder dizer quem foi que falou. Como é um termo não conhecido, não é conhecido, não é comum, alguém vai dizer, eu li isso em algum lugar. Eu também li, mas não sei onde foi. Então vocês já sabem que não fui eu que estou criando, não sou eu que estou criando isso. E que eu estou dizendo nesse slide o seguinte, que nós somos cristãos, não porque nós temos a religião cristã, mas porque nós somos ungidos. Christos. Cristo é o ungido. E nós também somos ungidos. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Esse slide eu vou explicar. Não maltrateis os meus ungidos, os profetas, não é isso? Cristo foi ungido. Ungido com o quê? Espírito Santo. Por isso ele era o Cristo. Na verdade, a frase não está boa. Eu disse assim, Jesus de Nazaré foi ungido. Por isso ele é o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Nós somos cristãos. Por que é que nós somos cristãos? Num certo sentido, somos cristãos porque nós adotamos a religião cristã. E a religião cristã faz uma referência a um homem do passado que foi chamado o Cristo. Mas não é nesse sentido que eu quero entender. Nós somos cristãos porque também nós somos ungidos. E nós somos ungidos de que jeito? Com óleo. Com o Espírito Santo. Muito bem. Quem ungiu a Cristo? O Pai. E quem nos ungiu? É isso, dona Gel. Cristo nos ungiu. Mas por que o Pai ungiu a Cristo e Cristo que nos ungiu? Não, quem nos adotou foi o Pai. Oi? Exatamente. Porque quem unge é um superior, alguém em uma condição superior, unge alguém em condição inferior. Inferior aqui no sentido de submissão. O Pai ungiu o Filho, porque então o reino era de quem? Do Pai. Mas o que o Pai fez com o reino? Entregou para o Filho. Então quem é o rei hoje?
o Filho. Quem é que é o Senhor da igreja, que unge a igreja? O Rei. O Rei nos unge. Nosso Rei, nosso sacerdote, nosso profeta é que nos unge. E isso é muito interessante. E por que isso é importante? Isso é importante por uma coisa bem interessante. Lembra quando nós estudamos a questão da unção, que a unção também transferia ministério, né? O espírito daquele ministério? E nós pegamos o exemplo de quem? De Elias e de Eliseu. Deixa eu passar aqui mais para frente, acho que tem um slide que eu faço esse comentário. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não, acho que é antes, passei. Não, é lá, é para frente. Eu vou voltar, tá? Não vou pular, esse aqui. A continuidade é a ênfase que nós vamos dar aqui. E eu quero preferir esse sentido, argumentando que a igreja recebeu a mesma unção que estava em Cristo, o Espírito Santo, e portanto a semelhança de Eliseu em relação a Elias, a igreja continua o ministério de Cristo. Eu disse que Elias foi o precursor de Eliseu. Elias ungiu Eliseu, seu profeta, não foi? E quem continuou o ministério de Elias? Eliseu. A semelhança Cristo fez com a igreja. Cristo recebeu uma unção. Olha só que interessante. Jesus Cristo fez o serviço de quem? Para quem? Ele consumou a obra que o Pai deu, não é isso? O Pai não deu? O Pai foi e enviou Cristo. Ungiu Cristo pelo que me ungiu e me enviou a pregar as boas novas. Não é isso que diz lá Lucas capítulo 4, verso 16? É o 16 ou 17? Ou é o 18? Abra aí, Lucas 4. 16, 17 e 18. Eu sei em Isaías. Isaías 61. Versos 1, 2, 3. Mas lê em Lucas, que é o próprio Jesus lendo. Isaías. Lucas 17, né? Deve ser. Lê aí, quem achou? 17 ou 18? 18. Vai lá, Roseli, lê pra gente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Até aí, só para a gente pegar. O Espírito do Senhor, aí o Espírito é do Senhor, está sobre ele, ungiu e o enviou a evangelizar, fazer a obra. Aí tem as outras descrições. Até aí, só para a gente ganhar tempo. Depois vocês podem ler, nós já lemos esse texto algumas vezes. Agora, Cristo ungiu a igreja, não é isso? E o que ele fez com a igreja? Enviou a igreja para fazer a sua obra. Então, gente, o que nós vamos trabalhar, vou voltar aqui um pouquinho, é o seguinte. O momento em que a unção foi derramada, o Pentecostes, há pessoas que vão dizer assim, tá vendo? A igreja começou aqui. A igreja começou aqui. Eu tenho a perspectiva do seguinte, que todo o trabalho de unção do Velho Testamento tem a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja. O que acontece aqui é que agora este povo de Deus tem uma transição. O povo de Deus era Israel, nação, vou usar aqui, depois eu uso melhor o termo. E agora o Israel de Deus é quem? A igreja. A gente vai chamar esse Israel de verdadeiro Israel, não é isso? Como a Bíblia diz, o verdadeiro Israel de Deus. O verdadeiro Israel de Deus não é uma nação política. É um povo ungido. É um povo ungido, escolhido e enviado para fazer uma obra. Mas o povo lá não tinha o espírito como a gente tem hoje, não é isso? Então, para mim, o momento do Pentecostes, ele marca uma mudança. Já existia o povo ungido, mas aconteceu igual com Cristo. Cristo aqui não recebeu a unção? Até então, o Cristo homem era súdito do reino do Pai. Não é isso? Houve uma mudança, agora ele é o próprio rei. Então agora ele envia os outros. Aqui o Israel tinha uma missão, guardar os mandamentos. Mas vocês perceberam na Bíblia que Israel nunca ia para os outros povos, a não ser em raros momentos?
Nunca se vê a nação Israel, vamos evangelizar os povos. E quando iam, não iam com boa vontade, igual o profeta Jonas. Quando iam, iam só porque Deus mandava mesmo, né? Não se misturavam com outras nações. E por que Deus não mandou eles fazer isso? Vão lá evangelizar os povos. Porque nesse momento atual, no Pentecostes, acontece uma mudança no povo de Deus. Acontece uma mudança no povo de Deus. Gente, é muita informação para um dia só, né? Fala a verdade. Esse assunto é escatológico, né? Começa aqui. Sim, a Bíblia é escatológica desde o seu início, né? Bom, o povo de Deus, né, o Israel, vivia aguardando o dia, não é isso? Eles não aguardavam o dia? Eles aguardavam o dia de Cristo. Do Messias, de Cristo. Tá bom. O povo do Novo Testamento, eles receberam o dia. A palavra não está boa, mas entendo o que eu estou querendo dizer. Eles viram o dia de Cristo. E vimos tua glória, glória como do unigênito do Pai. O que aconteceu no dia de Cristo? No dia de Cristo eles foram ungidos com o Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. Cristo veio e os ungiu. E agora eles podem pregar para todas as nações. Lembra, Cristo, o Espírito Santo me ungiu e me enviou para pregar a libertação aos cativos. O que ele faz agora que nos ungiu? A mesma coisa conosco. Então o que eu quero enfatizar é o seguinte: que nós, como povo ungido, nós somos a continuidade do ministério de Jesus. Jesus não nos deu o Espírito somente para nós, para a gente ficar na boa. Ah, que bom que a gente tem o Espírito. O Espírito tem ele é dado com uma premissa. Ele é dado para eu ir. Ele não é dado para eu receber. Ser ungido, ser um cristão, é sempre ir, é fazer a obra. Quando o cristão recebe a unção e ele não vai, ele não faz, o que ele está fazendo? Negando o Espírito ou domesticando. Por quê? Bom, se o Espírito veio para me enviar e eu digo para ele, não vou, o que eu estou fazendo? Opa, deixa eu que estou resolvendo. Olha os erros como aparecem, né? Então vamos lá, irmãos. O Espírito Santo, portanto, a semelhança de Eliseu, nos dá a continuidade do ministério de Jesus Cristo. Eu quero dar essa ênfase, eu já disse isso. Não sei porque eu estou indo. Eu acho que eu tenho um slide duplo aqui. Depois eu vejo. Jesus Cristo não falou, que bom que eu estou na terra. Ai, que bom que eu fui ungido. O que ele fez logo depois de ungir? De ser ungido? Saiu curando as pessoas. Saiu apregoando o evangelho do reino. Foi isso que Jesus fez. Irmãos, eu não vou me deter nesses versículos aqui. Eu vou só citar. É só uma maneira de eu dizer isto. Sinais da continuidade. E tem muitos outros. Eu não tive tempo de pôr outros. Só quero dar uma ideia. A missão de Cristo comparada com a missão da igreja. É isso que eu já fiz aqui. Compare as duas missões e você vai ver que uma é continuidade da outra, tá? Isso aí você vai ver em Lucas e Atos. A missão da igreja ocorre em nome de Cristo. Eu coloquei ali Lucas 24, esse é um verso interessante. Lucas 24, 46 e 47. Jesus Cristo, lá no finalzinho do livro de Lucas, chega para os homens e diz assim, ele não diz igual Mateus, ele diz um pouquinho diferente. Lê aí para a gente, Miriam. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as
Tá aí. É que em Mateus, quando a gente lê a grande comissão em Mateus, a gente lê assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dá a impressão para nós, assim, como é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seria um ministério na autoridade dos três, né? Só que olha Lucas, olha o detalhe de Lucas. O Cristo havia de padecer e que em seu nome deveria ser pregado o Evangelho. Veja, é porque lá em Mateus ele está falando do batismo. E aqui ele está falando, a pregação do Evangelho é em nome de... É diferente. Quero que você entenda isso. O batismo é a maneira como eu recebo a pessoa aqui. Mas antes de eu batizar, eu tenho que fazer o que para essa pessoa? Pregar. Os povos curdos estão lá. Antes de batizar um curdo, o que o Jean vai ter que fazer com eles? Vai ter que pregar o evangelho, porque eles têm que se converter primeiro, não é isso? Só que quando ele prega em nome de quem? O verso 47 diz, e que em seu nome. A missão da igreja é uma continuidade do ministério de Jesus, porque ela ocorre no nome. E é a mesma coisa que dizer, na autoridade de Cristo. Terceiro, a missão da igreja, ela é uma continuidade do ministério de Jesus, e porque ela tem a finalidade de anunciar o próprio Cristo. Eu não saio por aí pregando a igreja, eu tenho que pregar o quê? Cristo. Tá certo? Atos 1:8. Ele vai dizer lá, sereis as minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim. Tá bom? E o derramamento do Espírito Santo, vamos ler só esse versículo, esse é muito importante, Atos 2:33, 32 e 33, que a ideia se completa nos dois. Atos 2, 32 e 33. Quem está com o microfone, lê para a gente. Acho que hoje nós vamos parar por aqui, tá bom, irmãos? Vou fazer só essa pergunta aí para vocês. Vai lá, quem lê? Renata. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Que interessante, né? Olha só esse movimento. Que eu já paguei aqui. O que ele recebeu do Pai? Ele recebeu a promessa. Que promessa foi essa? Isaías 61. Isaías 61, 1, 2 e 3. Que Isaías profetiza sobre o Messias. Quando o Messias vier, ele vai receber o Espírito do Senhor e ele vai pregar. Ele vai ser ungido. Tá certo? Ele recebeu. Agora que ele recebeu, subiu ao céu. Assentou à destra de Deus. Assumiu o reino. O que é que ele fez agora? Ele derramou a promessa que ele fez para nós. O Pai fez uma promessa para ele, ele recebeu, agora ele é o rei, ele faz uma promessa para nós e ele nos dá a promessa. Tá certo? É uma continuidade do ministério de Jesus Cristo? Já voltei. Justamente por isso, porque é o próprio Cristo que derrama sobre nós o Espírito, é Ele quem nos unge. Nós somos ungidos por Cristo. Certo, gente? Bom, tenho essa pergunta aqui. Mas se a ênfase é a continuidade, para que teve o dia de Pentecostes? Para que existiu o dia de Pentecostes? Por que precisou pôr um rótulo? No dia de Pentecostes o Espírito foi derramado. Isso aí, com licença. Vocês só vão ver na próxima semana. Tá certo? Vamos abrir um espaço aqui, 5 minutos para perguntas. Alguma pergunta? Pati. Termos recebido o Espírito Santo. Faz a pergunta no microfone, isso. O principal propósito de Deus... Está funcionando. De Deus ter nos dado o Espírito Santo foi falar
de Deus para as pessoas, pregar o evangelho. Esse foi o principal objetivo. Não vamos usar essa palavra, principal. Porque, lembra, o Espírito é o que nos guarda. Lembra que eu disse o grande presente de Deus para guardar a igreja no mundo de lobos foi o Espírito. Qual dos dois é principal? O Espírito Santo para ser o penhor, o selo que nos guarda, que nos liberta, que nos santifica, na verdade, para a gente não se afastar? Ou o principal é que a gente vá? Então, não vamos usar essa palavra, foi o principal. Você vai dizer assim, um dos importantes motivos de Deus nos dar o Espírito é que a gente vá. Fala assim agora. Um dos importantes, e assim, e há outros, né? Há outros, mas um deles... Um deles. Então, é que a gente vá. Não existe o principal, é um deles. E eu quero a próxima aula, assim, como nos encher do Espírito. Não vai ser na próxima aula, não. Eu preciso, porque vai... Não vai ser na próxima aula. Isso aí vai ser bem mais para frente. E outra coisa, assim, o que nos leva a fazer o Espírito? Leva o quê? O que o Espírito nos leva a fazer? Nós já começamos hoje. Isso é um ponto. Existem vários outros pontos. Exatamente esse é o meu objetivo. Dizer o seguinte, a presença do Espírito em mim, a presença do Espírito em mim, provoca o quê? Tem que provocar o quê? Só para te responder uma pergunta que você está angustiada, né, com ela. Como que eu me encho do Espírito? Eu tenho uma tese, que é a seguinte. Eu não preciso sentar meia hora de oração e falar, Espírito, me enche, me enche, me enche, me enche, e levantar e ficar esperando. O melhor jeito de você se encher do Espírito Santo é você orar, pedindo que isso aconteça, e começar a fazer as coisas do jeito do Espírito. Só sei lendo a palavra, né? É simples. Efésios capítulo 4, verso 25. Ele vai dizer assim, por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Quem não trabalhava, trabalhe com as próprias mãos, produza para poder ajudar os outros. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixei o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito. Então, o que ele está dizendo? Olha, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu não ajudo, quando eu dou lugar para o diabo, quando eu deixo a ira tomar conta de mim, eu entristeço o Espírito. Quando eu não faço isso, eu não entristeço. Então, como é que eu me encho do Espírito? Eu oro e peço, Espírito, vem sobre mim, me dá mais força, toma conta mais de mim. Mas como é que eu me encho mesmo? Quando eu levanto e faço as coisas do jeito do Espírito. Tá? Por exemplo... Tem outra pergunta, mas essa tem que ser... Vai lá. Tem que ser... Mas pode perguntar. Tem que ser algo só... Porque eu acho que não posso falar na internet. Assim, tem uma outra pergunta aí em relação à verdade, que... Do começo, que na hora eu tive que sair e não consegui perguntar. A questão da verdade e a comunhão. Isso é uma questão muito difícil para mim. O que eu quis dizer com verdade e comunhão é assim, as duas são importantes. Mas eu não posso ter comunhão rasgando a verdade. Eu não posso concordar com algo que não é verdade para ter comunhão. Exatamente eu isso. Eu tenho que me colocar na questão de que... Eu tenho que sempre me colocar... A minha comunhão tem que ser comunhão na verdade. Eu não posso ter comunhão fora da verdade. Um exemplo, pastor. Se eu tenho um irmão na fé que vai fazer algo que eu sei que não condiz com a verdade que nós cremos. Certo. E se eu disser isso para ele, eu posso perder a comunhão. Não, veja. Aí você não está perdendo a comunhão, você está mantendo a comunhão. Vou te explicar como. Digamos que o Ivan, ele está aí pensando em cometer um delito, um pecado contra Deus, e eu sei. Aí eu chego para o Ivan e falo, Ivan, você não pode fazer isso, Ivan. Você está errado. Ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo porque eu exortei. Eu não perdi a comunhão. Eu mantive comunhão com ele na verdade. Porque comunhão não significa nós estarmos amigos, mas nós estarmos no mesmo caminho. O Ivan vai errar, mas ele foi exortado. A Bíblia diz que eu exortando o Ivan, vou plantar uma sementinha ali na cabeça dele. E pode ser que a minha exortação amanhã o Ivan vai falar, você estava certo.
Veja, aí ele deixou de ficar bravo comigo, aquele bravo momentâneo. Não é porque ele estava bravo comigo que nós perdemos a comunhão. A nossa comunhão estava na fé. Agora, se eu chego, não, Ivan, pode ir, isso aí está certo. O que é que você vai fazer? Não me coloca. Ah, eu vou lá no terreiro de Macumba, eu vou fazer uma oferta, porque amanhã eu vou participar de um processo seletivo. E como você sabe, né, as coisas espirituais são assim, né, tal, o terreiro também tem poder. Então eu vou lá. Aí eu falo, legal, Ivan, vai lá para você garantir. Ou Deus ou o outro ajuda, né? Veja, eu estou mantendo uma comunhão com ele na mentira. Essa comunhão é falsa. Eu chego, Ivan, que isso, não faz isso, tal. É comunhão na verdade. É que a gente às vezes tem a ideia de que comunhão, ela só existe quando a gente está abraçado. Comunhão existe quando a gente exorta o outro. Quando a gente repreende o outro, nós estamos em comunhão com o outro. Ele pode até ficar triste. Vou dar um exemplo bíblico. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, tem pergunta lá na internet? Se não tiver, nós estamos encerrando depois desta. Vou dar só uma chance de pergunta. Não, né? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, num determinado momento, eles tiveram uma discussão, não tiveram? Vocês conhecem essa história? Eles andavam juntos e eles tiveram uma discussão sobre João Marcos, sobrinho de Barnabé. Paulo e Barnabé fizeram o quê? Se separaram. Eles perderam a comunhão? Não, eles só tiveram pontos de vista diferentes. Mas eles estavam na mesma fé? Sim. Eles estavam na mesma fé. Eles só agora iam trabalhar de maneira distinta, com pontos de vista distintos. Agora, se Barnabé fala assim, Paulo, se João Marcos não pode ir com a gente, então, quer saber? Eu não quero mais saber desse negócio de evangelismo, não. Vou voltar para o templo da deusa Diana. Aí Paulo vai falar, então de agora para frente a gente não tem mais comunhão. Por quê? Nós estamos em fé distintas. Tá bom? Então a comunhão é na verdade. É a verdade que diz que temos comunhão. Eu posso ter brigado com você, te exortado, e você ficou triste, bravo, nós não perdemos a comunhão por isso. Tá? Acho que é isso. Não sei se é isso que você estava perguntando. Mais alguma pergunta? Última? Né? Gente, daqui em diante, eu quero dizer para vocês o seguinte, para encerrar. Se nós somos um povo ungido, mas nós estamos negligenciando o ir, nós estamos cometendo um importante e grave erro. Nós precisamos trabalhar isso muito seriamente. Tudo bem? E vocês fiquem contentes, porque vocês não ouviram metade do que eu ouvi numa aula que eu tive essa semana com o reverendo Ronaldo Lidório. Fui privilegiado, tive um dia de aulas com ele. E vou falar para vocês, deu vontade de ficar debaixo do banco, mas ouvindo. Como nós precisamos mudar. Nós somos uma boa igreja, nós somos um bom grupo, nós somos e temos coisas muito positivas. Mas existem áreas do nosso trabalho que nós nos acomodamos demais ao longo dos anos. E nós precisamos revê-las, segundo a Bíblia. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar. Agradeço se você estava conectado pela internet até agora, ou mesmo você que está vendo o sermão ou a mensagem depois que ela já passou. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar nessas coisas, irmãos, porque os tempos são difíceis, cada vez mais difíceis. Nessa estrada onde os lobos estão atacando a todo momento, nós precisamos estar atentos. E o meu conselho é: cuidem dos mais jovens, dos seus filhos. Cuidem das crianças. Não permitam com que eles se encantem com o mundo. O mundo tem lobos. Aqui não é um lugar de entretenimento.
Por isso que a igreja não pode virar salão de baile, salão de festas. Porque a gravidade do Evangelho não permite, e o momento não permite. É como disse ele não disse, mas devia ter dito o pastor de domingo. Na guerra, soldado não brinca. Porque ele pode tomar um tiro. Pode cair uma bomba. Ele está sempre alerta. Até quando ele dorme, já dorme alerta. E eu acho que era para isso que de meia em meia hora o cidadão lá, de pé! Você aprender a estar alerta. Por isso Jesus disse muito claramente, vigiai e orai. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento dos tempos. Ajuda-nos a ter discernimento da vida e dos propósitos do Senhor na nossa vida. Permita-nos andar, ó Deus, na direção, dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Dá-nos, Senhor, a visão que precisamos ter, segundo a Tua palavra, de qual é o nosso ministério neste mundo. E porque o Espírito Santo está conosco. E assim o Senhor nos revista de graça. E que a Tua misericórdia nos cubra todos os dias. Nós oramos com gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós, por Teu grande amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar só a primeira estrofe e o coro do hino para